Estamos de volta com os assuntos discutidos pelas comissões parlamentares de inquérito. Especialista defende a construção de uma barragem no rio Guapiaçu para atender a população do leste fluminense. O anúncio foi feito aos deputados da CPI que investiga a crise hídrica enfrentada pelo Estado. O estudo apresentado pelo professor mostra que as obras para a construção de uma represa no rio Guapiaçu aumentaria a capacidade de abastecimento em lugares como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Apesar de beneficiar esta população, a construção da barragem também causaria impactos negativos para alguns moradores, que teriam terras férteis inundadas e, por isso, precisariam de indenizações do governo. Mas mesmo assim, o especialista em hidrologia defende que esta seria a melhor alternativa para a região se desenvolver econômica e socialmente. O que nós temos que procurar é qual é o meio que nós temos para construir essa barragem e não atrapalhar tanto essas pessoas. Ou como devemos indenizar essas pessoas para que elas possam ter na construção da barragem não um ato ruim, mas um ato bom. Independentemente dessas discussões de desenvolvimento de um bom projeto, é preciso que a população e o governo entendam que a região leste da Baía de Guanabara precisa urgentemente de aumentar a sua disponibilidade hídrica. Não há água suficiente para o desenvolvimento econômico e social. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, disse que o estudo apresentado pelo professor precisa ser mais analisado, mas que o documento traz contribuições para a comissão que irão ajudar na produção do relatório final, que já está próximo de ser apresentado. Foi uma preleção muito boa, porque se estendeu também a Jutornaíba, né, e também a área da Reduc, e eu acho que a CPI está com uma riqueza de dados a respeito de toda a região metropolitana. A recomendação que me parece oportuna é que esses estudos sejam mais aprofundados, porque tem que se ver seriamente os impactos sociais dessa obra. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz apresentou as conclusões da Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, feita em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, durante a audiência pública realizada pelos deputados da CPI do Crack da Alerj. A entrada do crack no estado se deu por imposição dos traficantes de São Paulo quando se uniram a facções do Rio de Janeiro e trouxeram a droga para cá. Segundo Francisco Inácio, o crack possui muitas particularidades que o diferenciam das outras drogas. O mercado é pulverizado e varejista, o que dificulta a realização de grandes apreensões, diferente da cocaína, por exemplo. Isso faz com que a política de repressão deva ser feita de forma diferente. A grande ação de segurança pública é no mercado de grande porte, que é o grande comprador e o grande distribuidor, e não na ponta, que, sinceramente, eu acho que a efetividade é muito pequena, e na interface financeira dessa operação de grande porte, que é realmente uma operação transnacional de grande escala, né? Avião, passagem de fronteira, eu acho que essa é a ação possível. A pesquisa também abordou o tratamento e a ressocialização dos usuários. De acordo com o levantamento, mais de 70% dos dependentes deseja receber algum tipo de tratamento. O pesquisador não acredita na eficácia da internação compulsória do ponto de vista da saúde e disse que é importante existir um leque de opções variado que se adeque às necessidades de cada indivíduo. A questão mais importante é traduzir a vontade do usuário em uma situação grave por alguma forma de assistência, que isso existiu, né? A gente viu que a ampla maioria das pessoas demanda algum tipo de ajuda, apoio e tal, num engajamento efetivo dessas pessoas em alternativas de tratamento. Eu acho que esse sistema de integrar saúde com assistência social, os consultórios na rua que têm tentado, são poucos por enquanto para o tamanho da cidade do Rio, né? Mas onde eles estão, eles têm feito esse vínculo, né? O trabalho integrado que a gente tem que fazer entre a rede de assistência primária, porque é a porta, né, as UPAs e os centros de assistência especializado, né? Eu acho que se a gente conseguir trabalhar nisso de uma forma que a referência seja ágil, né, que a pessoa não precise ficar esperando
meses, porque essas pessoas não podem esperar meses, né? Eu acho que trabalhar de uma maneira integrada nessas várias instâncias é a única maneira de lidar com essa questão de uma forma realista. O vice-presidente da comissão, deputado Eliomar Coelho, e o relator, deputado Valdec Carneiro, ressaltaram a importância das informações dadas pela pesquisa para a fundamentação do relatório final da CPI. Hoje o que nós ouvimos foi o relato de um pesquisador que tem um trabalho muito grande e relevante e muito importante realizado nesta área, que contribui de forma para enriquecer exatamente aquilo que é o nosso desejo. Ter condições de, através do nosso trabalho como parlamentar, contribuir de forma efetiva para superar exatamente essa grande desgraça ou chaga social que existe no estado do Rio de Janeiro, que é o crack. O relatório final vai se basear, e esse relatório de pesquisa vai ser muito importante para nós, vai se basear, num primeiro momento, num mapeamento, num traçar um quadro geral da questão do crack, do consumo do crack no Brasil, do Rio de Janeiro, perdão. Em seguida, nós vamos ter a questão relacionada propriamente às terapias, às possibilidades de alternativas de uso, de atenção ao usuário, características específicas do consumo, cortes socioeconômicos, cortes de escolaridades, eventuais cortes étnico-raciais e também questões relacionadas ao processo de ressocialização, porque a expectativa que a gente tem é para quem já está, infelizmente, implicado no consumo do crack, que o poder público possa ter políticas no sentido de resgatar, de cuidar dessa pessoa e resgatá-la para a vida social, socioprofissional, familiar, etc. Portanto, eu considero o momento de hoje muito importante, informações muito precisas, muito bem sustentadas com base nesse estudo. A crise no petróleo provocou uma queda de 3% no Produto Interno Bruto do Rio de Janeiro, o que representa uma perda anual de cerca de 20 bilhões de reais para o Estado. A informação foi passada durante a audiência pública da CPI que investiga a crise da Petrobras. Durante a reunião, o secretário de Estado da Fazenda, Júlio Bueno, afirmou que a má gestão da Petrobras implica diretamente na questão do petróleo no Brasil e nas finanças públicas do Rio. Segundo ele, é preciso ampliar o setor. O que nós estamos sugerindo é que haja um calendário de leilões do pré-sal que permita que as empresas possam fazer investimento e que permitam, portanto, geração de riqueza, geração de emprego, geração de renda, no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. O relator da CPI, o deputado Luiz Paulo, revelou que o Estado arrecadou até agora 3,7 bilhões de reais de royalties de petróleo, de uma previsão de 9 bilhões. Segundo ele, o Estado arrecadou 41% a menos do que o previsto. O congelamento dos preços também trouxe prejuízo. Nos últimos 10 anos, o que representou de perda de arrecadação para o Estado é o congelamento do preço dos combustíveis. São 800 milhões em derivados e 200 milhões especificamente só de diesel. Os royalties de petróleo financiam o Fundo dos Servidores do Estado, o Rio Previdência. De acordo com o deputado Luiz Paulo, com a crise, o fundo vai arrecadar 50% a 60% a menos em 2016. 60% de 16 bi é 10 bi. O que eu estou querendo dizer? Mantida essa regra, a gente vai ter que se virar em 10 bilhões em 2000. A gente que eu estou dizendo, nós, no final todos nós somos governo. 10 bilhões para os cofres do Rio Previdência. Não tendo da PE e do royalty, sai da fonte 00 Tesouro. E aí descalça tudo. Na última reunião da CPI, os diretores da Petrobras afirmaram que a estatal precisa de 2,3 bilhões de dólares de investimentos externos para concluir as primeiras obras do Comperj em Itaboraí. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, é preciso que o preço do petróleo seja previsível no Brasil para que empresas internacionais invistam na estatal. Se o Brasil praticar preços internacionais, isso é uma política governamental. Ficar claro isso, vai ter uma fila de investidores quase do tamanho da ponte Rio-Niterói querendo colocar recurso no Comperj. Mas é absolutamente fundamental
que o preço do combustível no Brasil seja internacional. O presidente da comissão, Edson Albertassi, voltou a cobrar do secretário de Estado da Fazenda que o governo pressione a Agência Nacional do Petróleo para alterar a portaria 206 do ano de 2000, que estabelece os critérios para a fixação do preço mínimo do petróleo. Segundo o deputado, o Estado pode ganhar R$1 bilhão a mais por ano com as mudanças. No ofício que nós encaminhamos à Secretaria em abril, o subsecretário Antônio Cabral informou que estaria encaminhando à ANP pedido de informações para remeter em seguida à casa. Isso ainda não aconteceu. O secretário garantiu que vai levar a questão à Agência Nacional de Petróleo. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!